E quem vai nos dar a honra de abrir a nossa discussão, a trazer esse conhecimento para vocês, é o doutor José Laurindo de Souza Neto, desembargador presidente do TJPR, possui graduação em Direito pela Universidade Pontifícia Universidade Católica do Paraná, mestrado em Direito pela Universidade Federal, também do Paraná, doutorando em Direito pela Universidade Federal do Paraná. Em 2004, concluiu o estágio de pós-doutorado junto ao Departamento de Sociologia da Faculdade de Direito da Universidade de Estúdio de Roma, La Sapienza, em programa vinculado ao Ministério da Educação. É professor, foi diretor-geral e supervisor pedagógico da Escola da Magistratura do Paraná, sendo coordenador científico de cursos de formação inicial e continuada para magistrados junto à EMAP. Coordenador regional da Escola Nacional da Magistratura, foi presidente da 8ª e da 3ª Câmara Civil, ex-membro do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, membro do corpo editorial da Revista de Estudos Jurídicos e Sociais da Unipar, membro do corpo editorial da Revista da Universidade Estadual de Londrina, membro fundador do Instituto Paranaense de Direito Processual, parecerista ativo nos eventos do Comped, avaliador da revista Diretor de Desenvolvimento da Unico, Universidade de João Pessoa e da Revista Jurídica do Ministério Público de Santa Catarina. Tem experiência na área de direito, com ênfase em direito público, atuando principalmente nos seguintes temas: jurisdição e processo constitucional, criminalidade, cidadania, juizados especiais, métodos adequados de solução do conflito, mediação e conciliação, justiça restaurativa e direito processual. Síntese, desembargador e presidente do Tribunal de Justiça do Paraná. A palavra está com o senhor. Tá certo, muito bem. Boa tarde a todos, boa tarde, Sheila. Quero inicialmente cumprimentar todos os participantes, quero cumprimentar aqui o meu colega Carlos Henrique Abrão, desembargador aqui do Tribunal de Justiça de São Paulo, professor também, atuante e escritor no tema, né, seu artigo Insolvência em Tempos de Calamidade Sanitária, sempre muito citado aqui. Também uma referência ao Dr. Flávio Galdino, advogado, especializado na área de recuperação judicial e falência, também professor da UERJ, professor Luiz Felipe Pelon, também advogado especializado em seguros e resseguros, também um professor, jurista também, Dr. Paulo Henrique Cremonese, também tem todo um estudo aí acerca da otimização da justiça e superação de crise, né? Essa sua visão simplista da justiça também muito pertinente. Mas antes de mais nada, eu quero pedir desculpa que não fui eu que forneci os dados para a leitura do currículo, né? Isso aqui é sempre citado, extraído do Lattes, isso aqui até incomoda aqueles e toma todo o tempo aqui, está acreditado dentro do tempo da minha exposição. Eu vou procurar bem ser objetivo, procurar cumprir os 10 minutos que me foi dado, em respeito àqueles que com certeza falarão do tema com maior propriedade do que eu. Na verdade, eu aceitei esse convite da Irine como uma forma, até quando me sugeriu o tema aí, crise na infraestrutura, até eu perguntei, mas infraestrutura qual? Do país, do processo, do conflito? Me pus a questão e digo, acho que me sinto mais à vontade de falar da crise da justiça, que é aquilo que a gente está no dia a dia aqui, né? Com certeza, considerações mais pertinentes serão tecidas aí pelos meus pares, pelos juristas que comparecem nessa sessão, com relação especificamente à crise de infraestrutura de transporte, de mobilidade, de logística e toda a questão que envolve aí a área específica dos seguros e... Bom, o que eu digo é o seguinte, que nós estamos vivendo efetivamente uma crise no Poder Judiciário, né? Uma crise de justiça, uma crise de direito, isso aqui todos nós sabemos. Isso se deve a eu digo sempre o seguinte, que é uma fase de transição que nós fazemos, uma ruptura paradigmática. Isso já era observado antes da pandemia, ficou muito claro, com as consequências da pandemia, do isolamento. Eu sempre digo que o processo civilizatório, ele avança não da forma linear e contínua, mas uma forma gira como se fosse um quadrado. Quando roda, rompe tudo aquilo que vem pela frente. E nós já estávamos dentro com todas as consequências
desse esgotamento dessa forma de tratamento de processos, né, a forma de como a se administrar a justiça. Eu digo isso e faço com bastante, o desembargador Carlos sabe o que eu estou dizendo, essa administração e as cortes estaduais, a justiça, o poder judiciário estadual, né, ele tem uma realidade, corresponde à justiça estadual a 80% de todos os processos que tem no país, né, nós temos aí executivos fiscais que correspondem a 30% desses processos, executivos fiscais que poderiam, com certeza, serem desjudicializados, né, dentro de uma realidade, e ainda centrado na solução de processos, né, porque nós tínhamos ainda a necessidade, já verificamos antes da existência da pandemia, a necessidade de se modificar a configuração organizativa da justiça no trato da solução dos problemas enfrentados, para que a gente tenha uma economia também, para que o direito dê sustentação à política e à economia. Então, nós temos que ter um sistema sério, um sistema seguro, que dê conta do recado. Para isso, precisa de eficiência, precisa estar fundado numa época de racionalização de recursos, né? As cortes estaduais têm curto espaço de tempo para uma gestão, isso é uma engrenagem, a maior engrenagem que gira uma velocidade completamente em disfuncionalidade com as outras engrenagens do sistema de justiça, porque tem prazo de gestão. Ainda estamos sob a LOMAN, ou seja, estamos com uma gestão, as grandes cortes, que são, na verdade, um universo de 120, 150 desembargadores, 30 mil pessoas, com uma gestão de 2 anos, no período de pandemia. Isso é impossível desenvolver uma gestão, um planejamento estratégico. Ou seja, tem toda uma dificuldade de enfrentamento do que diz respeito ao modelo de gestão, né, que hoje, em virtude da racionalização de recursos, ela tem que ser através da gestão colaborativa, a união de esforços entre os atores no desenvolvimento de políticas públicas que deem autonomia ao cidadão para que dependa menos do poder judiciário. Na verdade, nós temos uma judicialização, um grau de judicialização muito forte. O brasileiro é litigioso, vivemos uma sociedade estruturalmente violenta, né? Claro que com os aspectos da pandemia, isso tudo, esses sintomas, eles são facilmente verificáveis, né? E a questão do tempo, ela está muito presente, a necessidade de nos adaptarmos rapidamente, né? O Poder Judiciário já se encontrava, no Paranaense, já se encontrava no modelo de processos eletrônicos, em home office, e facilmente nós conseguimos desenvolver, então, uma atividade de prestação jurisdicional de forma remota e virtual. Claro, o processo de virtualização, ele até acha que a tecnologia, com inteligência artificial, se desenvolve práticas, mas a justiça exige inteligência emocional. Nós precisamos da presencialidade nesse modo de solucionar conflitos hoje, porque o direito está todo baseado no litígio e nos processos. Por isso que nós aqui desenvolvemos uma política de solução de conflitos, né? Pré-processual, processual, extraprocessual, com a formação do chamado Centro de Soluções de Conflitos e Cidadania, os SEJUSCs temáticos. Tivemos o primeiro SEJUSC de recuperação empresarial no Brasil, foi um modelo para o Conselho Nacional de Justiça, e vem dando bons resultados. Nós queríamos vários outros SEJUSCs, né, porque a nossa intenção é aumentar o índice de solução de conflitos e não de processos, né, porque nós temos uma justiça aqui. O acesso à ordem jurídica justa aqui, ainda no Brasil, é o acesso ao mais pobre ou àquele que supostamente tem menos condições. Temos que vencer essa terceira onda de acesso à justiça. Entender que nós já estamos hoje numa perspectiva da quinta onda renovatória da justiça, e essa tem que levar em consideração a análise econômica do direito, ou seja, que não estamos preocupados com uma abertura tão ampla assim, né? Mas o acesso a uma ordem jurídica justa corresponda à efetividade da existência do direito antes do processo, a solução do conflito antes do processo. Isso se dá através dessa modificação do conflito, né? Nós temos juristas do Brasil de renome internacional no que diz respeito ao processo, mas com relação à teoria de Estado, teoria política e a novas configurações, temos que ainda trabalhar um pouco nisso e avançar um pouco mais no novo modelo de justiça, centrado nessa visão da solução, fazer com que o indivíduo seja mais a emancipação
pelo direito. A autonomia, de que as pessoas próprias, elas mesmas resolvam os seus problemas de uma forma administrativa, sem que seja necessário a autoridade paterna do Poder Judiciário, porque hoje nós temos um universo de 800 mil processos. Nós temos que entender o seguinte, num processo aberto, judicialização, brasileiro que não sabe resolver uma negociação, não sabe tratar, precisa de um juiz para puxar, né, ou seja, brasileiro, ao contrário do que todos dizem, não é o bom, ele é litigioso, ele quer, e a justiça é barata, não existe lugar no mundo onde o cidadão tem acesso ao juiz de maneira tão rápida, né? E não se exige também questões de grande problema da gratuidade, né? Nós temos que rever essa questão, nós temos que rever a questão da judicialização excessiva, principalmente dos executivos fiscais. Executivos fiscais, que é o SUS do Poder Judiciário, que nos dá impede que você tenha celeridade nas demais demandas, né? E desenvolver toda essa prática do Centro de Cidadania de Soluções de conflitos e não de processos, com a diversificação dos temas, SEJUSC de recuperação judicial, SEJUSC da família, SEJUSC agora criamos o SEJUSC agro para resolver o problema inclusive, dos agrotóxicos, da grande importação de agrotóxicos que acaba com o nosso meio ambiente, com a nossa sustentabilidade, com a nossa política. E a gestão pública tem que valorizar aquilo que é mais valor, tem de mais valor dentro, porque aqui é a inovação, né? Quando você fala em inovação, é se fazer algo diferente daquilo que já foi feito, ou fazê-lo da forma que se atinge o objetivo com menos energia, a análise econômica de hoje com menos gasto. Isso aqui está muito presente num período de dificuldade de racionalização de recursos. Então, nós temos que desenvolver aqui, e é isso que procuramos fazer, nesse curto espaço de tempo de gestão do tribunal, de grande porte, né? Aquilo que nós chamamos a função social da gestão, atrelado ao ser humano, e atrelado, sobretudo, à gestão colaborativa, diante da racionalização dos recursos. Quando eu digo ser humano, que nós temos que tratar daquilo que se mais tem valor dentro de uma organização, que é o seu valor humano, com a capacitação constante, com a racionalização dos recursos, com a aproximação do Poder Judiciário à sociedade, com a capacitação dos magistrados e servidores, né, porque o conhecimento é o maior instrumento ferramenta de transformação e de modificação, em busca daquele modelo que nós buscamos, né? E eu já estou aqui com os 10 minutos e já me caminho para o final, querendo dar objetividade nisso. Então, eu sou muito otimista. Eu acredito no aumento das questões, que hoje eu vejo que nós temos um futuro, somos mais resilientes. Acredito que depois dessas nuvens carregadas que passamos, águas límpidas cairão e mais fecundas, somos diferentes, temos preocupações que hoje até a iniciativa privada tem uma preocupação, né? Eu vejo parceria privado-privada, né, para desenvolver política pública de dignidade, dentro dos objetivos da República, ou seja, a inovação do setor público não é tão diverso mais como é do setor privado, porque quando você falava em inovação do setor privado, você falava no lucro, e hoje já não se fala mais somente no lucro, se fala de uma política de sustentabilidade, uma política de fraternidade, de solidariedade, né, valores humanos em realce, né, sabemos que a gente tem que ter um compromisso de formatar o futuro no presente. Sabemos que nós temos que preparar as próximas gerações. A nossa dificuldade é o tempo, Sheila, porque uma corte que é como se fosse um Estado, aqui nós temos 30 mil vidas, nós temos um tribunal aqui, são 60 substitutos desembargadores, são 120, é um universo, né, numa gestão de 2 anos, que basicamente se tornam 5 meses, porque você veja, nós temos a Lei Mansueto, que nos impede de gastar, e temos a responsabilidade fiscal, ou seja, o sistema foi feito para que só seja possível tapar buraco, porque as verdadeiras transformações, nós temos que ter pressa, não é verdade? Aumentar o ritmo da gestão, porque as coisas funcionam dessa maneira. Por isso que as grandes inovações, as transformações, precisam de inovação. A inovação, exatamente. Sob essa perspectiva, né, buscando a melhor forma, sobretudo modificando a forma de resolver os conflitos, transformando a sociedade mais segura, para que os negócios ocorram, não é verdade? Para que haja segurança jurídica, previsibilidade normativa, né? Valorizando o ser humano. Hoje se fala muito em inteligência artificial, robôs,
Nós temos vários aqui, mas nada substitui o ser humano no que diz respeito. Somente uma alma para compreender outra alma. Ainda a tecnologia vai demorar muito tempo ainda para que a gente tenha essa concepção, não é verdade? E vamos desjudicializar, vamos desprocessualizar. Não tem que levar tudo para o Poder Judiciário, vamos buscar autonomia. É claro que os advogados têm uma contribuição muito grande nesse processo todo, né, através das câmaras privadas, nos órgãos, né, para que não haja... o nosso problema é a forma de disputar, de resolver a disputa, porque um conflito numa sociedade é normal, isso faz com que ela tenha uma força propulsora no seu processo civilizatório, mas nós precisamos entender que o conflito, a disputa não se dá somente numa perspectiva adversarial. Nós temos que buscar o consenso através de uma política fugir da justiça heterocompositiva e buscar a justiça autocompositiva, né? Fazendo com que o direito seja um instrumento de autonomia do cidadão para que ele mesmo resolva seus conflitos. E saiba que a justiça é cara. Para movimentar essa máquina é cara, porque os nossos servidores são caros. Essa questão da gestão pública tem esse problema. Na gestão privada eu mando o meu empregado fora, mas na gestão pública eu tenho que trabalhar com uma dotação de recursos escassos. Senhores, eu agradeço, me desculpa por ter me cedido, cumprimento todos, sei que esse evento cumprimento todos aqueles participantes e tenho certeza que todos aqueles sairão melhores do que... Com a explanação dos senhores, vou pedir desculpa que eu vou ter que me ausentar e agradeço, Sheila, agradeço a atenção dos senhores, a paciência que tiveram e cumprimento a todos aqueles que nos ouviram e com os agradecimentos aí todos. Muito obrigado, então. Doutor José Laurindo, foi muito bom o senhor falar de uma forma extremamente positiva e humana, aquela história, tem uns problemas e muitos, né? Mas naquela história temos uma luz no fim do túnel, porque se tem uma coisa que dificulta esse papel do judiciário, a gente sabe que é o legislativo, e está no judiciário muitas vezes corrigir aquilo que a gente não prestou muita atenção na hora realmente de aprovar ou não a legislação, né? Essa interpretação. Vamos nós aí, muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço.